O Departamento de Imprensa e Propaganda está transmitindo com toda a rede de emissoras nacionais uma reportagem especial do almoço oferecido a Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, que hoje visita a Casa dos Jornalistas, tendo sido saudado neste momento pelo Sr. Herbert Moses, presidente da Associação Brasileira de Imprensa, que colheu os aplausos da grande assistência aqui reunida num almoço de 800 talheres, em homenagem ao jornalista número 1 do Brasil. Como já tive a oportunidade de anunciar, senhores ouvintes, acham-se representados aqui todos os jornais da capital da República, inúmeros jornais dos estados, todos os adidos de imprensa acreditados junto ao governo brasileiro, correspondentes estrangeiros, que estão localizados diante da mesa principal do almoço que se oferece nesta data, Sua Excelência, o Senhor Presidente da República. O chefe da nação, que sempre esteve com as suas atenções voltadas para o desenvolvimento da imprensa do Brasil, é um dos autores da grande obra que é a Casa do Jornalista, erguida na capital da República. Atenção, senhores ouvintes, atenção, brasileiros, vai falar o presidente Getúlio Vargas, chefe da nação brasileira. Senhores, não preciso traduzir em palavras a satisfação que me proporciona este encontro cordial com os homens de imprensa. Considero-me entre vós um consórcio a mais, com os mesmos direitos de aplaudir ou criticar o que aqui se tem feito pela elevação da classe inteira dos jornalistas. Confesso com explicável vaidade que, proporcionando auxílio governamental à iniciativa de Herbert Moses e seus companheiros, contribuí para dar realidade a uma velha aspiração profissional. Aquela teimosia idealista que embalou o entusiasmo de Gustavo de Lacerda ganhou expressão concreta nesse magnífico bloco arquitetônico, admiração da cidade e índice do progresso brasileiro nos últimos tempos. Todos vós estáis lembrados do que era o tempo da fundação da Associação Brasileira de Imprensa, o nosso jornalismo, o nosso jornalismo, o nosso jornalismo. Caracterizava-se como uma semi-profissão de homens inteligentes e desorganizados, oscilando entre a boemia e o aluguel das aptidões intelectuais, a dedicação extrema ao bem público e os arranjos dos bastidores políticos. Os tempos mudaram, evidentemente. A atividade periodística assumiu tanto relevo na vida nacional que a Constituição de 10 de novembro erigiu em munus público. Deixou de ser achego ocasional, ponte para empregos, instrumento fácil para lograr êxitos partidários. Tornou-se atuação regular e segura dos homens de inteligência, apta a prover os encargos individuais com seus técnicos e especialistas bem remunerados, à semelhança do que acontece nas modernas organizações industriais. A expressão legítima de tão grande transformação espelha-se nas esplêndidas instalações do vosso imponente edifício, que é também ele uma inovação vitoriosa da arquitetura brasileira. Aqui abrigais os serviços de que carecem os homens da vossa classe: serviços de assistência sanitária e serviços de assistência cultural, estações de telegrafia, de radiofonia, de correios, restaurantes e salas de conferências, e mais do que isto, um espírito de companheirismo fraternal a que não resistem rivalidades pessoais, pronto sempre a mobilizar no interesse da coletividade o nosso poderoso exército
de generais e soldados da publicidade escrita, como a propósito diria certamente o jornalista honorário General Góes Monteiro. A tudo isso, a essa acelerada evolução, preside com uma atividade onímoda por mais de um decênio o Sr. Herbert Moses, incansável de operosidade e tacto, homem fenômeno que se diria possuir o dom da ubiquidade, mágico do tempo. Capaz de reduzir a diferença essencial entre 15 minutos e meia hora. A enorme quantidade de energia, empreendendo projetos audaciosos e realizando desinteressadamente os esforços para outros exigem compensações imediatas. E o que mais agrada verificar e proclamar é o paralelismo existente entre a vossa rápida transformação e a da própria vida brasileira. O período Moses na Associação Brasileira de Imprensa corresponde exatamente à fase posterior à Revolução de Outubro, do marasmo e do conservantismo retrógrado, passamos ao esforço máximo em prol do desenvolvimento nacional, em que se empenham por igual os poderes públicos e os indivíduos. Da inerme e desprevenida mentalidade antiga, imbuída às vezes de excessos de xenofobia, passamos ao nacionalismo previdente e construtivo, que se não amedronta de capitais nem de indústrias estrangeiras, que aceita e reclama a participação técnica dos povos mais adiantados, sem abrir mão das prerrogativas de soberania. Dentro dessa orientação renovadora e sadia, estamos solucionando os problemas fundamentais da nacionalidade. O aproveitamento das grandes riquezas potenciais do país já foi iniciado com resultados e possibilidades evidentes. Ampliamos de modo considerável as atividades agrárias, industriais e extrativas. No importante setor dos transportes e comunicações, quando havíamos planeado a articulação completa das redes rodoviárias e ferroviárias e a sua coordenação com os transportes marítimos e aéreos, em condições de alargar ainda mais o mercado interno, a irrupção da guerra impediu que recebêssemos o material necessário e nos obrigou a concentrar todos os recursos disponíveis para atender às prementes exigências dos suprimentos bélicos. Mesmo assim, não paralisamos as obras inadiáveis, pondo em tráfego diversos ramais ferroviários, prosseguindo a construção de estradas de rodagem e fabricando nós mesmos os trilhos e máquinas que nos permitirão, dentro de curto período, estender novas linhas de ligação pelo Interland. A grande siderurgia em Volta Redonda e a exploração mineral em larga escala no Vale do Rio Doce, os fundamentos de uma metalurgia adiantada
o reaparelhamento das Forças Armadas para colocá-las à altura dos imperativos da nossa segurança, as reformas dos serviços públicos, agora abertos a todos pela rigorosa seleção de valores, as obras vastas de saneamento na Baixada Fluminense e na planície amazônica, compreendendo não só a luta contra as doenças endêmicas, mas também obras hidráulicas de grande porte, a açudagem e a irrigação nas zonas semiáridas do Nordeste, a recuperação econômica da Amazônia, a instalação de órgãos técnicos de fomento e controle da produção, a reforma financeira e o ajuste definitivo da dívida externa, a instituição do crédito agrícola e industrial, o amparo às explorações industriais existentes em todos os seus ramos e o subsídio às novas indústrias, entre as quais sobressaem a aeronáutica, com as fábricas de aviões e motores da Lagoa Santa e do quilômetro 37 da Rio Petrópolis, a industrialização dos metais leves e não férreos em Poços de Caldas, Ceivale e Ouro Preto, as indústrias químicas de Cabo Frio e a de celulose de Monte Alegre, a intensificação das antigas explorações e abertura de novas jazidas carboníferas, as destilarias de álcool anidro e a extração de petróleo da Bahia, a revisão tributária com a eliminação das barreiras estaduais e municipais, a criação dos territórios fronteiriços, medidas de segurança e de apropriação econômica das zonas extremas do país. São empreendimentos de vulto diretamente ligados ao engrandecimento nacional. Isso e numerosas iniciativas de caráter geral, de ampla latitude e que abrangem o seguro social, os problemas de alimentação popular e de ensino técnico profissional, visando oferecer garantias ao trabalho e ao capital, evitando conflitos e dificuldades à produção, constituem as diretivas permanentes da administração desde 1930. Apesar da guerra e das suas imediatas consequências, de natureza semelhante em todos os países, mais ricos ou mais pobres, temos conseguido, mesmo com o material ferroviário desgastado de que dispunhamos e sem combustível suficiente, abastecer as populações e levar aos lugares próprios as utilidades imprescindíveis, sem, por outro lado, paralisar ou diminuir o ritmo de trabalho nas obras capitais do nosso desenvolvimento material. O panorama da nossa frente interna é de desafogo e confiança e resiste ao confronto com qualquer outra situação anterior. A produção geral multiplicou-se, a circulação dos valores é abundante e as atividades produtivas absorvem a mão de obra existente, dando oportunidade e proveitosas inversões dos fartos lucros apurados. Contra esses fatos evidentes, nada valem as murmurações derrotistas, quase sempre partidas dos que mais se aproveitam das circunstâncias excepcionais. Conheço e avalio as dificuldades que tornam mais penosa atualmente a vida das nossas populações, pondo-lhes à prova a resistência moral e os elevados sentimentos patrióticos. Precisamos reconhecer que essas dificuldades, em sua maioria, são efeitos da anormalidade geral e desaparecerão como outras consequências características do estado de guerra. O governo, entretanto, não se descuida de utilizar os remédios ao seu alcance e de mobilizar os recursos de que dispõe
para corrigi-las e acudir a quantas necessidades reclamam providências de ordem administrativa. No referente à nossa atuação externa, só temos igualmente motivos para considerar-nos em posição digna. Já se acha conjurada a ameaça que pesou sobre todos nós, quando sentíamos o risco iminente de estabelecer-se pelo mundo inteiro um regime de escravidão econômica baseado na discriminação política e no ódio racial. E muito ainda nos resta combater, não é para evitar a derrota, mas para conseguir a vitória completa e obter efetivamente a reestruturação do mundo em bases mais humanas e justas, com respeito à soberania de todas as nações, grandes ou pequenas, militarmente fracas ou fortes.